Você já chamou Jesus para conversar? Ou você só o enxerga como um ser divino, distante de nós? Eu sou Camila Lage e este é mais um assunto do livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Hoje, nos trazendo essa pauta tão importante sobre enxergar Jesus na sua sagrada humanidade. Esse é o termo que Teresa d'Ávila usa. E ela diz assim: pode-se imaginar-se diante de Cristo e acostumar-se e enamorar-se muito da sua sagrada humanidade, e trazer-lhe sempre consigo e falar com ele, pedir-lhe por suas necessidades e queixar-se de seus trabalhos, alegrar-se com ele em suas alegrias e não esquecê-lo por causa delas, sem procurar orações compostas, mas sim palavras conformes a seus desejos e necessidades. Bom, antes de explicar, aqui Teresa d'Ávila fala sobre não fazer orações compostas. Aqui ela está dizendo especificamente de um momento de colocar na presença desse Deus, desse Jesus humano, de conversar com Jesus. Não que não seja importante fazer as orações compostas, não que não seja importante, por exemplo, a oração do terço, do rosário. Sim, são importantes. Mas aqui Teresa fala que além das orações compostas, ela quer dizer que, antes de tudo, é preciso dialogar com Jesus enquanto ser humano, enquanto sagrado ser humano. Né? É preciso pensar, né? Quantas vezes a gente coloca em oração e não apenas pegar para ler orações, não apenas fazer orações compostas, mas quem sabe fechar os olhos, mentalizar a imagem de Jesus. Para quem tem dificuldade, olhar para a Sagrada Face. Fazer esse exercício de enxergar Jesus enquanto homem. Trazer a humanidade de Cristo para perto da gente. O nosso Jesus é o mesmo Jesus de Emaús. É o mesmo Jesus que caminhou lá naquela época em Emaús. É o Jesus que caminha ao nosso lado hoje. Então Teresa vem nos trazer esse grande ensinamento. Parece algo simples, parece algo óbvio, mas que muitas vezes não colocamos em exercício no nosso dia a dia, na nossa caminhada de oração. E ela diz, ela acrescenta, é uma excelente maneira de avançar e muito rápida. E quem trabalhar para trazer consigo essa preciosa companhia e se aproveitar muito dela, e de verdade tomar amor a esse Senhor, a quem tanto devemos, eu considero bem avançado. Então ela está dizendo que está bem avançado na vida de oração aquela pessoa que consegue dialogar com Jesus, com a sagrada humanidade de Cristo. Então, a partir de agora, fica esse convite de Santa Teresa d'Ávila para que você coloque em suas orações essa presença de Jesus, homem. É claro que devemos ter o respeito, a devoção a esse Jesus divino, mas não podemos relacionar com alguém que a gente sinta, de tão divino que é, a gente sinta que seja distante. Não, Jesus não é distante. Ele está perto. Tem um santo que fez uma revelação, ele teve uma visão mística de que quando a gente chega no Santíssimo, Jesus nos dá um abraço. Ele teve essa visão mística de que visitar o Santíssimo, a primeira coisa é receber um abraço de Jesus. Imagina isso. Quantos abraços a gente não poderia ganhar, quantos abraços a gente já perdeu desse Cristo homem, por mais que a gente não veja, né? Ela fala que é para a gente se alegrar com Ele, né? Então, é preciso que a gente, por exemplo, vá ao Santíssimo e se alegre só de estarmos na presença desse Jesus. Mentalize esse Jesus homem. Eu sei que ali a gente está diante de um Jesus eucarístico, mas Jesus está ali presente, vivo, ser humano, como esteve presente, conversando com os apóstolos. E é isso que a gente precisa exercitar mais, para não ficar nessa oração com alguém que não está presente, com alguém distante. Né? E ela diz que ela considera isso bem avançado. Então, quantas vezes a gente precisa buscar um amigo, buscar alguém para desabafar, e a gente quer chamar aquela pessoa para tomar um café, para sentar ali no final da tarde, para bater um papo, para contar suas necessidades, para buscar um conselho? Sim, é importante. Quanto mais importante é fazermos isso com o nosso Senhor.
Nossa, Camila, vamos chamar o Senhor para tomar um café? Sim, claro, vamos chamar o Senhor para tomar um café. Será que Ele vai negar se a gente falar com fé? Senhor, eu preciso conversar, preciso trocar uma ideia. Estou com tal dificuldade, estou com tal necessidade. Da mesma forma como a gente precisa chamar o Senhor para as nossas alegrias, ela está dizendo aqui. Alegre-se com Ele, em suas alegrias. E também queixa-se dos seus trabalhos. Então é preciso que a gente tenha essa coragem. Às vezes é difícil, às vezes a gente consegue fazer um dia, esquece, não consegue mais. Então é preciso tomar nota disso. Conversar com o Senhor na sua sagrada humanidade. E vou dar um exemplo prático. Certa vez, era dia do Anjo da Guarda. Eu sou muito devota do Anjo da Guarda. E quem é devoto também vai entender o que eu estou dizendo. E no dia do Anjo da Guarda eu falei, ó, meu anjo, é o teu dia. Então, o mínimo que você pode fazer é conversar comigo hoje, de uma forma diferente. Né? Eu preciso conversar com você hoje. Aproveitando que é o seu dia, vamos comemorar, batendo um papo, conversando. Vou pra rua. Eu lembro o dia que era um dia de tomar vacina, uma coisa assim. Falei, eu vou e depois eu vou sentar no banco da praça e a gente vai ficar lá conversando. E assim eu fiz. Saí, tomei a vacina e sentei no banco da praça. Não demorou muito para aparecer um andarilho. Nossa, eu ficaria aqui contando por muito tempo as nossas 2 horas, mais de 2 horas de conversa. E ali, como se não bastasse, eu achei que, nossa, Deus se fez presente aqui. Falou tanta coisa. Meu anjo está aqui. Estou sentindo a presença dele. E mais do que isso, eu me lembro que depois desse tempo conversando com essa pessoa, ainda apareceu uma mulher cega que veio de um bairro distante e ela tinha vindo também para tomar vacina. E quando ela chegou, as pessoas... o horário já tinha acabado, não tinha mais ninguém na praça, tinha eu e aquele andarilho que sentou ali do meu lado para a gente conversar. E chegou ela cega. Ela não reclamou, ela apenas comentou, perdi o horário, nossa. Imagina, uma pessoa cega que veio, nem sei dizer direito como, não me lembro ao certo como que ela conseguiu chegar lá andando a pé. E ficou ali sem reclamar, conversando, rindo, né? E eu fiquei olhando ali ela com o andarilho rindo, né? O andarilho com a sua dificuldade, com a sua necessidade, ela com a sua necessidade, com a sua limitação. Depois me chegou um mendigo. Eu falei, nossa, mas eu não sabia que tinha mendigo por aqui, né? Pensei comigo, não estou acostumada a ver no lugar que eu estava. E esse mendigo falou que estava dormindo em tal lugar. E perguntei se ele precisava de alguma coisa. E ele, não estou precisando de nada. Minto, acho que ele me pediu uma comida, eu perguntei se ele precisava de mais alguma coisa, uma coberta, alguma coisa assim. E ele disse, não estou precisando de nada não, né? E conversando foi mostrando para mim, assim, como a gente precisa de tão pouca coisa nessa vida, né? E ali eu fui observando aqueles 3, né? O mendigo, morador de rua, com um sorriso enorme no rosto, falando de coisas com alegria, falando da vida com alegria. Ele falou, inclusive, que Deus, ele me disse, Deus não nos deixa faltar nada. Deus não nos deixa faltar nada, né? E aquela mulher, praticamente cega, né? Mas que ela tinha um mínimo de visão, porque ela veio a pé, mas praticamente cega. E aquele andarilho ali, e os 3 rindo, a gente conversando. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, como não enxergar o nosso anjo da guarda, como não enxergar Jesus do nosso lado nas pessoas? Então é muito importante que a gente consiga, assim como Teresa d'Ávila nos ensina, olhar para a humanidade de Cristo. Seja essa humanidade em que a gente mentaliza, né? E se você tem dificuldade, olhe para a Sagrada Face. Né? A Sagrada Face é praticamente comprovado, assim. Os cientistas se debruçam sobre aquela imagem, assim, é praticamente comprovado mesmo que há uma referência, que há um milagre ali, que há uma referência real ali. Então, há muitas formas da gente contemplar essa humanidade e também nas pessoas. Quantas situações, às vezes, a gente esteve ali presente com
O Cristo falando conosco através do nosso irmão, e a gente às vezes não escuta, não percebe, não valoriza. Às vezes a gente não tem paciência, né, de conversar com o outro, de ouvir o outro, e às vezes é o próprio Cristo falando. Então, aproveitando isso que Teresa d'Ávila nos ensinou, que a gente possa não apenas viver isso em momentos particulares da nossa vida, mas que a gente possa todos os dias buscar essa sagrada humanidade de Cristo. Que a gente possa, quem pode o máximo que puder, buscar Jesus presente na Sagrada Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, em adoração, que seja 15, 10, 5 minutos, mas que a gente possa ter como prioridade encontrar com a sagrada humanidade de Cristo. Né? Como diz Teresa, eu considero essa pessoa bem avançada. Pena que muitas vezes, por mais que a gente ouve, por mais que a gente estuda, às vezes a gente vive em algum momento e depois a gente deixa de perseverar. Então esse é o nosso desafio, esse é o seu desafio, esse é o meu desafio diário, para que a gente não esqueça, né, da importância de buscar essa humanidade de Cristo, de um Cristo que é próximo, que assim como caminhou em Emaús, caminha aqui do nosso lado. E nesse capítulo, Teresa também nos acrescenta algo muito importante sobre esse crescimento nessa intimidade com Deus, com esse Deus humano. Ela fala que, por muitos anos eu lia muitas coisas e não entendia nada delas. E por muito tempo, embora me desse Deus a experiência, não sabia dizer uma palavra para explicá-la. E não me custou isso pouco trabalho. Quando Sua Majestade quer, em um instante ensina tudo, de modo que eu me espanto. Aqui Teresa d'Ávila está nos dizendo que, à medida que a gente busca essa intimidade com Deus, à medida que a gente busca esse contato com esse Deus que está presente, que está vivo, né, do nosso lado, Ele é capaz de, em um instante, nos ensinar tudo. Quanta coisa a gente faz sem invocar a presença do Espírito Santo? A gente faz, sim, às vezes a gente faz. Mas será que se a gente não invocasse essa presença, a gente não faria ainda melhor? Então ela está dizendo que, às vezes você estuda, você se dedica e você ainda não tem um entendimento devido. Mas em um instante, Deus pode te ensinar tudo, Jesus pode te ensinar tudo se você buscar. Está na palavra de Deus, né? Pedir, recebereis. Pedir sabedoria, né? Interessante que nesse testemunho que eu dei, nesse dia em que eu encontrei com esse andarilho, com essa cega e com esse morador de rua, esse andarilho me disse uma coisa muito importante. Ele me disse: olha, observa as folhas das árvores. Elas estão se movimentando. Isso é o vento, óbvio. Mas você está vendo o vento? Não, não estou. Então, Jesus é esse que está do nosso lado. Que se a gente o chama, se a gente invoca, Ele está movimentando, fazendo, escrevendo, cozinhando, produzindo, criando, construindo, fazendo aquilo que a gente faz junto com a gente. Então, isso também é observar a humanidade de Cristo. Que a gente possa hoje, com esses ensinamentos de Teresa d'Ávila, invocar mais a presença desse Jesus vivo, desse Jesus que é nosso companheiro, e que tudo o que a gente fizer, que a gente possa antes invocar essa presença do Espírito Santo de Deus, fechar os nossos olhos e imaginar a humanidade de Cristo, fazendo o que quer que façamos, mas com Ele do nosso lado. E veremos grandes mudanças em nossa vida. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e vamos continuar estudando e aprendendo e perseverando com os ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila.